Oi, pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso Escola de Direito Eleitoral, aula número 26. Nesta aula, nós vamos falar sobre as condutas vedadas aos agentes públicos. E, por estar em dezembro, por estar próximo do Natal, essa aula será disponibilizada de forma gratuita para alunos e não alunos. Então é uma forma de vocês apreciarem a aula e, caso não seja aluno, adquirir o nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2024 lá no site eleitoralcombruno.com.br. Hoje nós vamos falar sobre aquelas condutas, aqueles atos, aquelas ações que são vedadas durante o período de ano eleitoral. Então, algumas condutas serão vedadas nos 3 meses antes, outras condutas desde que se inicia o ano eleitoral. Nós vamos falar de sanções que são observadas. Nós vamos observar também nesta aula aquilo que é importante você, pré-candidato, pré-candidata, partido político, advogado, advogada, assessores partidários, aquilo que vocês precisam de fato saber segundo a lei das eleições. As condutas vedadas, elas estão previstas na lei das eleições, por isso que o nosso instrumento de trabalho hoje será a lei número 9.504 de 97. Você que já é nosso aluno já sabe, vocês têm acesso ao PDF dos slides e a transcrição também desses PDFs no material de apoio. Caso você não queira imprimir muita coisa, o material de apoio ele facilita porque é menos páginas, também em PDF. Para nós podermos começar, eu quero que a gente converse aqui, discuta o porquê que nós temos condutas que são vedadas no ano eleitoral, condutas vedadas aos agentes públicos. A lei das eleições, ela também nos mostrará o que é considerado agente público. Isso é importante para que nós tenhamos ideia de quais agentes, quais pessoas serão atingidas por essas condutas vedadas. Mas a primeira pergunta é a seguinte: por que existem as condutas vedadas? E a primeira justificativa para isso é que as condutas vedadas, elas são mecanismos de prevenção e de repressão à corrupção no ano eleitoral. Veja que eu usei 2 palavrinhas, prevenção e repressão. A gente previne, mas em determinados momentos nós vamos ter que reprimir determinados atos, reprimir determinadas ações. Então, é sim um mecanismo de prevenção e de repressão à corrupção no ano eleitoral, certo? Punir, veja, nós falamos aqui do verbinho repressão, do substantivo repressão, que tem a ver com o verbo punir. Essa punição é punir aqueles que usam a estrutura pública, a máquina pública, em benefício próprio ou de um terceiro, e que traz como consequência o desequilíbrio do pleito pela violação da igualdade de oportunidades que deve ser assegurada aos players do jogo democrático, aqueles que estão participando daquela disputa eleitoral, aos players. Então veja, suponhamos que eu sou um prefeito de um determinado município e vou me candidatar à reeleição. Vão ter ações que eu, como prefeito, que já estou ali na estrutura pública, na máquina pública, vou ter certa vantagem quanto o meu candidato adversário que não está inserido nesta máquina pública. Então, vão ter determinadas ações que eu não poderei utilizar por já estar dentro da estrutura pública de governo. Caso contrário, eu estarei violando uma igualdade de oportunidades entre mim, que já estou dentro dessa máquina pública, e o meu candidato adversário, que não está nesse patamar de benefício. E veja que, então,
a palavra-chave dessa estruturação de condutas vedadas é a violação da igualdade de oportunidades entre os players do jogo democrático, ok? Veja, essas condutas que nós vamos enumerar logo mais, elas são proibidas aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, condutas tendentes a afetar essa igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam é justamente esta violação à igualdade de oportunidades. É um princípio que ele não está expresso, mas é um princípio que está implícito quando a gente estabelece, então, quando o legislador, na verdade, estabelece estas condutas vedadas. Ok? Pois bem, eu trouxe aqui para vocês, a título exemplificativo, um acórdão do TSE de 2017. Esse acórdão de 2017, ele se resume no seguinte: a utilização de cores do partido na pintura de vias públicas configura conduta vedada. Ora, suponhamos que eu sou o prefeito e quero me candidatar à reeleição. O meu partido utiliza cores azul e amarelo. Vou pintar as vias públicas de azul e amarelo. Perceba, eu estou utilizando a estrutura pública em benefício próprio do meu partido, o partido ao qual me elegeu. E isso é uma conduta vedada. Eu trouxe esse julgado aqui fora de contexto, mas para que vocês entendam mais uma vez a necessidade de se garantir o princípio da igualdade de oportunidades dentro do nosso ordenamento. Certo? Entendido? Compreenderam esta introdução? Então, pois bem, vamos avançar. Eu trouxe aqui para nós várias espécies de condutas vedadas. Então, a partir de agora, nós vamos discutir espécie por espécie, para eu mostrar para vocês quais condutas que de fato são vedadas em ano eleitoral, umas mais próximas da eleição e outras nem tanto. Vamos para a primeira? A primeira espécie de conduta vedada é ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação bens móveis ou imóveis que pertencem à administração pública, ok? Seja ela direta ou indireta, seja da União, estados, DF, municípios, ressalvada, essa ressalva é importante, a realização de convenção partidária. Então, utilizar prédios públicos em benefício de candidatos, partidos e coligações é vedado, é uma conduta vedada, exceto se for convenção partidária, porque a própria legislação ela prevê que é possível a realização de convenções partidárias em prédios públicos, desde que o partido político que vai utilizar aquele espaço para a realização da convenção, se houver algum dano, se responsabilize. Então, a exceção aqui é no sentido de utilizar um prédio público para realizar a convenção partidária. A legislação é expressa em afirmar isso, ressalvada a realização de convenção partidária. Aí vamos aqui um pouco mais a fundo. A vedação não se aplica, vou até usar o marca-texto aqui, ao uso em campanha de transporte oficial pelo presidente da República, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente e vice, governador e vice, e prefeito e vice-prefeito, de suas residências oficiais. A gente sabe que normalmente, principalmente nos maiores municípios, né, o prefeito tem uma residência oficial. Veja que essa vedação não atinge a utilização, então, já que nós estamos falando de eleição 2024, de prefeito, vice-prefeito, da utilização de residências oficiais para realização de contatos, encontros e ainda reuniões pertinentes à própria campanha.
Mas veja, não é de forma absoluta essa liberação, desde que não tenha um caráter de ato público. É um encontro particular, é um encontro para gatos pingados, né? Eu não estou dando caráter público, acesso público a várias pessoas, né? Então, nesse caso aqui, a possibilidade de utilizar residências oficiais para a realização de contatos, para a realização de encontros, para a realização de reuniões referentes à própria campanha, não tem um caráter absoluto. Eu não posso utilizar desses momentos para atos públicos. Entendido? Ficou claro essa primeira conduta vedada sobre a questão de bens móveis ou imóveis, né? Tanto faz, bens móveis ou imóveis, porque quando eu falo é como se fosse obrigatoriamente que naquela conduta tenha bens móveis e imóveis. Não, bens móveis ou imóveis, certo? Avançando. Segunda conduta vedada: usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então veja, eu utilizo um material que é custeado pelo governo em benefício próprio durante a campanha eleitoral, mas se a utilização de material ou serviço não excede, aí tem que observar o regimento e norma interna da casa, né, dos órgãos que integram. Se não exceder as prerrogativas, e por isso que é muito importante ficar de olho no que prevê os regimentos e normas dos órgãos que integram, porque às vezes consta de forma expressa nesses regimentos a questão de materiais ou serviços que pertençam aos governos, que pertençam a essas casas legislativas, tá? Então, desde que não exceda, não há qualquer problema. Há conduta vedada quando há esse excesso, tá? O excesso aqui, ele é punido, ok? Terceira conduta vedada, essa que é interessante. Veja, ceder servidor público ou empregado, então tanto aquele estatutário, né, quanto o empregado CLT, da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, nosso foco aqui, obviamente, é municipal, do Poder Executivo, né? Ou usar dos seus serviços para comitês de campanha eleitoral, de candidato, partido ou coligação, durante o horário de expediente normal. Gente, precisou ter uma norma expressa para isso não acontecer. Eu sou servidor de uma autarquia municipal, eu não posso, durante o meu horário de expediente normal, prestar serviço para a campanha eleitoral, né? Para os comitês de campanha eleitoral. Agora, a própria lei prevê, se eu sou um servidor ou empregado licenciado, não há qualquer problema, porque você não está na atividade daquela administração direta ou indireta, você está licenciado. Nesse caso, não haveria qualquer ofensa à legislação, ok? Bom, aí eu trouxe aqui duas decisões, as duas de 2022, a título de curiosidade, né, porque tem acontecido esses fatos. Veja, não configura a conduta vedada prevista nesse inciso a participação de agente público em campanha eleitoral que ocorre fora do seu horário normal de expediente. Nem precisava, né? Porque a vedação é durante o horário de expediente normal. A própria lei prevê isso, né? E a mera circunstância dos servidores portarem adesivos com propaganda eleitoral dentro da repartição durante o horário de expediente, porque eticamente, embora eu confundi o conquanto com porquanto, conquanto, embora eticamente reprovável, não se enquadra na descrição típica desse inciso. Eu já mesmo presenciei, né, quando eu trabalhava numa escola, um colega professor, com um adesivo em prol de um determinado candidato. Muitos colegas falaram, mas isso não pode, isso aí é vedado, né? Embora, como diz o próprio acórdão, eticamente reprovável, não se enquadra na descrição típica desse inciso
né, de estar trabalhando na campanha eleitoral em prol de um candidato, em prol de um partido, em prol de uma coligação partidária. Ok? Avançando então. Fazer ou permitir fazer uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, veja, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Então veja, qual que é o ato aqui? Fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social que são custeados, subvencionados pelo poder público. É como se eu atribuísse àquele candidato, àquele partido ou coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços, mas não é ele, é o poder público que está custeando, que está subvencionando, mas aí eu estou atribuindo ao João uma conduta só para ele aparecer, ficar bonito na fita, mas que não foi ele que realizou, né? É o poder público, é dinheiro público, não é uma ação daquele cidadão, ok? Daquele indivíduo. Então, essa é também mais uma conduta vedada, importante a ser discutida nesse momento. Próxima conduta, interessante também porque muitos alunos me questionam quanto à questão de nomear, contratar ou também de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, então com justa causa pode, suprimir ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Então a regra é, nos 3 meses que antecedem até a posse, não posso nomear servidor, não posso contratar, não posso demitir sem justa causa, não posso readaptar vantagens, não posso dificultar, impedir o exercício funcional, não posso exonerar servidor público. Só que tem exceções, as exceções que nos interessam. Quais são elas? Nomeação ou exoneração de cargos em comissão, ou dispensa também de funções de confiança, não entra nessa vedação. Nomeação para cargos do Poder Judiciário, então o Poder Judiciário está fora, tá? Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas e órgãos da presidência pública, então posso nomear para cargos do Poder Judiciário, tá? Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Então veja, se até antes desses 3 meses houve a homologação do concurso, eu posso nomear nesse período que em regra seria vedado. Mas a homologação tem que acontecer, a homologação do concurso tem que acontecer até o início desses 3 meses. Se ela acontecer dentro do período dos 3 meses, eu não posso nomear, tá? Então, veja que tem essa saída aqui. Se houver essa homologação antes, não tem qualquer problema. Nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, tá? Então veja, palavra-chave aqui é quando se tratar de serviços, né, públicos essenciais, desde que nós tenhamos prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, ok? Que mais? Transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e também agentes penitenciários. Para fechar essa regra, eu trouxe um julgado, na verdade não um julgado, é uma previsão de uma resolução do TSE, resolução de número 21.806 de 2004. Não proíbe, muita gente me questiona, professor, é proibido concurso público nos 3 meses que antecedem
até a posse dos eleitos nesse ano eleitoral? Não, gente, não é proibida. A realização de concurso público não é proibida, tá? Não é proibida. Muita atenção a isso. Ok? Ficou claro? Então vamos para a próxima conduta. E agora eu vou apresentar para vocês uma série de condutas que são vedadas nos 3 meses que antecedem as eleições. Tá? Então agora todas as condutas que eu vou tratar com vocês, elas são proibidas nos 3 meses que antecedem as eleições. Bora para a primeira então? Bora descobrir a primeira conduta? Então vamos lá. A primeira conduta, então, vedada nos 3 meses, diz o seguinte: realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos, e aqui tem a exceção, né? A gente tem que sempre ficar de olho na exceção para a gente poder agir, né? Então, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para executar uma obra ou um serviço público em andamento e com cronograma prefixado. E também naquelas situações, naqueles casos destinados a atender situações de emergência e calamidade pública, até porque a gente não consegue prever, né, que vai ter uma situação de emergência e de calamidade pública, que naquelas situações vão exigir muitas vezes transferências de valores, de recursos, de dinheiro dos estados aos municípios, ou da União aos estados, ou da União aos municípios, porque se trata de fato de uma situação de emergência, uma situação de calamidade pública. Então, nesses casos, nós temos a exceção, né, dessa transferência sendo permitida. Fora desses casos, não. Né? Então, se for para cumprir uma obrigação formal pré-existente para executar a obra ou serviço, pré-existente a quê? Aos 3 meses que antecedem o pleito. Então, vocês vão ver muita movimentação nos municípios aí, nos 3 meses que antecedem ao pleito, principalmente dessas obrigações pré-existentes para execução de obra. Obras agora que vai ter aos montes, né? E essa linha do inciso 6º do artigo 73, ela possibilita de fato isso daí, né? Próxima, conduta vedada nos 3 meses que antecedem ao pleito. Veja, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, né? Tem concorrência, então produtos que têm concorrência no mercado. Exceto isso, não é possível autorizar publicidade institucional, publicidade dos órgãos de governo, de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, tá? Então, nos 3 meses, esquece publicidade institucional, tá? Principalmente, a gente sabe que nos 3 meses que antecedem às eleições, ao pleito, os sites das instituições, dos órgãos de governo, eles são suspensos por conta dessa vedação, tá? Porque ela é muito expressa. Eu não posso, então, fazer publicidade institucional, exceto em caso de grave e urgente necessidade pública, mas aí precisa de um reconhecimento pela Justiça Eleitoral. Exemplo, Covid-19, né? Foi um caso grave. Havia uma urgente necessidade pública de publicidade, de atos do governo, de campanhas que estão sendo de conscientização, né, de saúde. Então precisa ter esse reconhecimento pela Justiça Eleitoral para a autorização dessas publicidades institucionais, ok? Aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição, tá? Então, atenção a isso, então. Aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Próxima conduta,
também vedada nos 3 meses que antecedem ao pleito. Fazer pronunciamento. Gente, só voltando aqui está deslocado, tá? Esse ponto de aplicação desses agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição, aplica-se aqui a essa próxima conduta. Então veja, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, exceto quando, a critério da Justiça Eleitoral, mais uma vez, tratar-se de matéria urgente, tratar-se de matéria relevante e característica das funções de governo. Pronunciamentos fora do horário eleitoral gratuito, se for uma coisa urgente, como aconteceu muito durante a pandemia, a necessidade da pandemia, ela exigiu então esses pronunciamentos a todo momento, né? Seja em rádio, seja em televisão, fora do horário eleitoral gratuito, né? Que é um horário estabelecido por lei, mas essa exceção se encontra no respaldo porque se tratava de matérias urgentes, matérias relevantes, tá? E característica das funções de governo. Aplica-se então aqui aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Ok? Avançando. Inciso 7º. Agora atenção, porque esse inciso ele foi alterado, na verdade, em 2022. Então é algo em tese recente, né, pelo artigo 3º da Lei 14.356 de 2022. O que diz esse dispositivo? Olha só, empenhar no primeiro semestre do ano da eleição, então em 2024, o semestre janeiro a junho, empenhar nesse período despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem ao pleito. Então, se o parâmetro é a eleição, de 2024, 3 últimos anos, 2023, 2022, 2021, excedeu esse empenho, excedeu a 6 vezes a média mensal nos últimos 3 anos que antecedem ao pleito, nós estamos diante de uma conduta vedada. Qual que é o foco aqui? Publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais. Essa alteração, gente, foi em 2022. Então, se você ainda está com a ideia do que era previsto anteriormente, tome cuidado, bastante cuidado, porque houve alteração, tá? Inciso 8º, olha só, fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Gente, se eu estou falando de eleição municipal, a vedação para essa revisão geral é uma revisão geral da remuneração dos servidores públicos, ou seja, de todos. Então, o foco é o município, se eu estou falando de 2024. Se tiver uma revisão geral no estado dos servidores públicos estaduais e 2024 não é uma eleição estadual, não tem problema. Veja que o foco é a circunscrição do pleito. É a circunscrição do pleito, ok? Que exceda, e veja, não é qualquer revisão, que exceda a recomposição da perda do seu poder executivo ao longo do ano da eleição, a partir do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Bom, que artigo 7º que é esse? O artigo 7º da Lei das Eleições, se você estiver com ela aí aberta, você vai observar o seguinte, eu vou até abrir aqui no meu material, o que diz o artigo 7º da Lei das Eleições. Vamos lá. Olha só. O artigo 7º ele prevê o seguinte,
que as normas para escolha e substituição dos candidatos e para formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Veja que o artigo 7º ele trata sobre as convenções partidárias. Então, o nosso foco aqui é que a vedação ela começa a partir do momento das convenções até a posse dos eleitos, tá? Dentro desse período, das convenções partidárias até a posse dos eleitos. Se eu vou revisar a remuneração de uma parcela de servidor público, né, não há qualquer problema, porque o foco aqui é a revisão geral da remuneração. Seria de todos, ok? Avançando. O que é agente público para a lei das eleições? Que está dentro dessas vedações, dessas condutas vedadas. Quem é esse agente público? É só o que exerce de forma definitiva a sua função, ou aquele que exerce de forma transitória também poderia ser configurado como agente público? O que diz a legislação? Ela fala que o agente público é quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Então, gente, seja de forma transitória, seja sem remuneração, esse é o agente público para fins de condutas vedadas. Entendido? Esse é o agente público para fins de condutas vedadas. Entendido? Muito bem. Quais são as sujeições? Gente, descumpriu esse artigo. Que artigo que é esse? O artigo que trata sobre as condutas vedadas, que é o artigo 73. Olha o que ele acarreta. Primeiro, suspensão imediata da conduta, quando for o caso. Os agentes responsáveis estarão sujeitos a multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. Olha só a que ponto que pode chegar uma conduta vedada caso você não esteja com os dois olhos muito bem abertos e os dois ouvidos muito bem também abertos. Então é um valor alto, né, pessoal? Não é só suspender a conduta, tem multa. E isso não isenta outras sanções, que poderão ser sanções de caráter constitucional, administrativo ou ainda disciplinar, disciplinadas pelas diversas leis vigentes. Ok? Essas multas elas poderão ser duplicadas se houver reincidência. Duplicadas, caso haja reincidência. Ok? Vamos falar sobre distribuição gratuita. Veja só, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, tá? Tem uma cesta básica, tem 100 famílias, eu vou distribuir uma cesta para cada uma gratuitamente. No ano da eleição não pode. Mas tem exceção, professor? Tem, a lei trata dessas exceções. Exceto em quais situações? Calamidade pública, estado de emergência, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, ou seja, no ano antes da eleição, tinha um programa social que já era autorizado em lei, já estava em execução orçamentária, aí não tem problema de distribuição, tá? Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, tá, gente? Então, distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios no ano da eleição pode? Não, mas aqui nós temos as exceções a essas situações. O candidato beneficiado, agente público ou não, veja, fica sujeito à cassação do registro de candidatura,
né? Ou do diploma, se ele foi diplomado, se ele foi eleito e diplomado, tá? Nos anos eleitorais, os programas sociais não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por essa mantida, tá? Nós temos então essa vedação nesse ano de eleição. Trouxe aqui para vocês um julgado de 2018 que prevê o seguinte: a finalidade desse dispositivo é proteger, é salvaguardar a lisura do pleito e a paridade de armas de programas assistenciais de cunho oportunista. Tô fazendo isso só para me beneficiar, só para eu aparecer na mídia, tá? É para proteger, inclusive, paridade de armas. Lembra aquele princípio que eu citei no início da aula? O princípio da igualdade de oportunidades? Né? Aquele tem condição de fazer, né? Porque está na estrutura pública, o outro não. Então esse dispositivo visa isso, né? Por meio dos quais se manipulam, olha que interessante, a miséria humana e a negligência do Estado, tá? Então, atenção a essa distribuição gratuita, fique de olho nos coleguinhas, tá? Avançando, shows artísticos. Nos 3 meses que antecedem as eleições, a realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Gente, em nenhum momento eu falei que não pode inaugurar obra pública. Pode inaugurar. Mas o comparecimento do prefeito candidato à reeleição a essa obra não pode, porque ele está violando a igualdade de oportunidades, ele está aparecendo mais que o outro que não, né, que não pertenceu àquele momento de obra pública, que a obra pertence ao governo daquele prefeito candidato à reeleição e não aquele adversário. E veja, nessas inaugurações não pode contratar shows artísticos pagos com recursos públicos. Se é um recurso particular, não é vedado. Então a gente tem que interpretar o além do que prevê a norma, né? Nos casos de descumprimento, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, também fica sujeito à cassação do registro ou do diploma, certo? Bom, falando ainda de inauguração de obras públicas, é proibido a qualquer candidato comparecer, veja, comparecer nos 3 meses que antecedem a eleição a inaugurações de obras públicas. Gente, não mostra a cara. Ah, eu cheguei lá, fiquei caladinho. A legislação é clara. É proibido comparecimento, tá? Evita problema. Ah, eu compareci, não fiz nada, mas tem foto, tem vídeo, né? Evita problema, dor de cabeça. A campanha já é custosa, já é difícil, né? Tenha menos dor de cabeça, tá? Não fez isso, não observou, o infrator está sujeito à cassação do registro ou do diploma, ok? Para finalizarmos, pessoal, olha só. A representação contra a não observância do disposto nesse artigo vai observar o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é o da Lei das Inelegibilidades, tá? Que é o rito da ação de investigação judicial eleitoral, que é uma das ações que vamos trabalhar em nosso curso, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação do eleito. Então tem um largo tempo aí para representar contra a conduta vedada. O prazo de recurso contra decisões proferidas será também de 3 dias, que é um prazo normal para a seara eleitoral, a contar da publicação do julgamento no Diário Oficial. Ok? E, pessoal, tem uma notícia para vocês. Finalizamos a nossa aula sobre condutas vedadas. Essa aula estou disponibilizando gratuitamente para vocês no nosso canal do YouTube, né? E caso você goste, tenha interesse nas outras aulas, essa já é nossa aula de número 26, tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Para adquirir o curso completo, tem que acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral, lá nós temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.